Nessa aula resumo, trataremos dos aspectos introdutórios das tutelas provisórias. Há certas circunstâncias em que a parte autora ou ré não pode aguardar o final, o deslinde total do processo para obter a prestação da tutela jurisdicional. Seriam casos de urgência, como a necessidade de um remédio, de uma cirurgia, de qualquer circunstância que denote uma urgência. Assim também, circunstâncias em que o direito é tão evidente à parte pretendente que não justificaria aguardar todo o trâmite, todo o desenvolvimento do processo para obter a tutela jurisdicional. Assim falamos nas tutelas provisórias. O título tutelas provisórias, a denominação tutelas provisórias, corresponde a determinados provimentos que podem ser conferidos à parte autora ou à parte ré no curso do processo, sem que se aguarde o trâmite final de todo o procedimento. Denominam-se tutelas provisórias porque correspondem a uma decisão judicial de caráter e de natureza provisória. Uma decisão que poderá a qualquer tempo ser modificada, sendo eliminada, sendo alterada, sendo implementada ao longo do processo. Justificada a denominação tutelas provisórias em razão exatamente da provisoriedade dessas decisões, temos que as tutelas provisórias elas se classificam em dois compartimentos, as tutelas de urgência e a tutela da evidência. As tutelas de urgência, ao seu turno, elas também se bipartem em duas classificações, as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas. Certamente ouvimos falar com larga frequência nas tutelas cautelares, numa medida cautelar, em uma liminar cautelar, ou ainda em uma liminar em tutela antecipada, ou mesmo tão somente a tutela antecipada. Tratam-se de expressões que são muito comuns e trafegam facilmente no meio jurídico. As tutelas cautelares e tutelas antecipadas, que são tutelas de urgência, como já vimos, elas reclamam dois requisitos. O primeiro deles, a própria urgência, o perigo do dano. Há que se diagnosticar em uma solicitação remetida ao juízo, é necessário que o judiciário, o juízo, através do juiz, identifique ali que de fato há uma urgência, há uma situação que não pode aguardar o trâmite normal e corriqueiro do processo. Essa urgência recebe o nome de perigo da demora, muito conhecido como periculum in mora em sua expressão latina. O segundo requisito seria a probabilidade do direito, ou seja, não basta para obter uma tutela provisória sob a modalidade de tutela de urgência, seja ela cautelar ou tutela antecipada, que a parte alegue tão somente que tem urgência, que se o judiciário não se prontificar a resolver o seu problema rapidamente, o perigo da demora lhe causará um prejuízo muito significativo. Não basta alegar, então, tão somente o periculum in mora, o perigo da demora, a urgência. Se faz necessário também trazer a alegação acerca da probabilidade do direito. O juiz terá que identificar não só, então, o requisito da urgência, mas também a presença da probabilidade do direito, ou seja, que há uma forte, ou há uma razoável, forte não, mas uma razoável tendência de que a ação seja provida em favor de quem solicita a medida provisória, a tutela de urgência, seja ela cautelar ou seja ela tutela antecipada. Estamos vendo aqui uma das modalidades de tutelas provisórias, que é a tutela da urgência, que juntamente com a tutela da evidência compõe a noção de tutelas provisórias. Essa tutela de urgência, que pode se manifestar através de um pedido de natureza cautelar ou de um pedido de tutela antecipada, como vimos, possui dois requisitos. O requisito da urgência, que é o perigo da demora, e o requisito da probabilidade do direito, o chamado fumus boni iuris, fumaça do bom direito na tradução literal latina. Identificada a presença desses dois requisitos, probabilidade do direito e urgência, perigo da demora, é possível que o juiz defira um pedido de tutela cautelar ou um pedido de tutela antecipada. O pedido de tutela cautelar, ele se justifica quando a parte pretende
obter um provimento jurisdicional com o objetivo de proteger o processo, ou seja, mais de natureza processual, como por exemplo uma antecipação de provas, ouvir uma testemunha que está em estado terminal antes da fase instrutória do processo, determinados bloqueios de bens, não é? Também circunstâncias que digam respeito ao resultado útil do processo. Tudo aquilo que for de natureza processual, as matérias que forem de natureza mais processual, dizemos que o pedido será de natureza cautelar. De outro modo, quando pretende a parte não obter um provimento jurisdicional de proteção do processo em si, do resultado útil, da frutuosidade do processo, a parte pode pretender a antecipação de um direito material, de um direito substancial. A exemplo, né, verbi gratia, a exemplo, um remédio, um medicamento, né, requereu do Estado o medicamento, não obteve o remédio porque não há ou porque houve rejeição. A exemplo também, uma cirurgia, né, requereu ao plano de saúde, o plano de saúde disse que a cirurgia não estava coberta. São situações múltiplas aí em que alguém pode pretender um bem da vida e não proteger o processo, mas sim pretende um bem que antes da prolação da sentença, ela objetive ter esse bem para si. Como já dito, né, os exemplos mais clássicos, uma cirurgia, um medicamento, e nesse sentido dizemos que a tutela, o cuidado jurisdicional, a tutela pretendida na ação foi antecipada para a parte, tratando-se, via de regra, de um bem material. Sendo esses os elementos introdutórios, explicativos e genéricos sobre as tutelas de urgência, cautelar e antecipada, passamos agora a uma breve explicação sobre a tutela da evidência, a outra modalidade de tutela provisória. Ao contrário das tutelas de urgência, na tutela da evidência não há o requisito da urgência. O nome mesmo já indica, né? Tutela de urgência e tutela da evidência. O elemento característico na tutela da evidência é exatamente a existência de uma evidência acerca do direito da parte. O direito da parte é tão incontestável, tão próprio, tão cheio de substancialidade, que num primeiro momento diríamos, olha, não há argumento, não há defesa a ser proposta em relação a esse direito. Haja visto tratar-se de uma circunstância, de um direito que já está concebido como algo inafastável a determinados sujeitos de direito. Por isso dizemos que quando há uma evidência, uma percepção de que o ordenamento jurídico e o direito como um todo, que não se resume só ao ordenamento jurídico, estabelece uma proteção para o direito daquela parte e naquela circunstância não há como esse direito ser afastado, há a possibilidade então de se requerer a aplicação dentro do processo da chamada tutela da evidência, antecipando assim o resultado final do processo. A bem da verdade, não seria exatamente a antecipação dos resultados do processo na tutela da evidência, mas a antecipação da entrega de um bem jurídico da vida à pessoa em função de tão evidente direito que lhe subsidia. Esperamos então que nessa aula resumo, que pretendeu tratar dos aspectos gerais, genéricos sobre as tutelas provisórias, tenha ficado claro que as tutelas provisórias comportam duas modalidades: a tutela de urgência e a tutela da evidência. Na primeira, na tutela de urgência, nós temos as medidas cautelares e os pedidos de antecipação de tutela, tanto para um como para outro. Em se tratando de tutela de urgência, dois requisitos se fazem necessários: o requisito do periculum in mora, perigo da demora, ou seja, a urgência se faz necessário. O segundo requisito, como já dito, seria a probabilidade do direito, em sua forma latina, fumus boni iuris. Já na tutela da evidência, como já dito, não estão presentes os requisitos da tutela da urgência. Opa, a probabilidade do direito não é necessária na tutela da evidência? É claro que não, porque mais do que uma probabilidade, o direito da parte para requerer tutela da evidência precisa estar evidente, e não se tratar de uma mera probabilidade do direito. O fumus boni iuris, essa probabilidade do direito, não interessa a tutela da evidência, mas sim
a evidência de um direito substancial da parte que está requerendo antes do final do processo. Assim também não será necessário o perigo da demora. O periculo in mora não se consubstancia como um dos requisitos da tutela da evidência. Espero que tenha ficado claro essas explicações iniciais, tratando-se de tutelas provisórias, de circunstâncias bastante distintas, que podem estar presentes em qualquer modalidade de procedimento, a parte requerer a aplicação, um pedido de tutela provisória, tutela da urgência e tutela da evidência, e que em vídeos posteriores nós iremos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Até mais!